Olá, nesse vídeo vamos fazer essa capa para galão de água de 20 litros. Uma peça muito fácil e rápida de confeccionar e que fica muito bonita. Bem, e se você fizer essa peça por esse vídeo, gostar do resultado, por gentileza, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que mais pessoas sejam alcançadas pelo nosso trabalho. E se você gosta dos nossos vídeos e ainda não for inscrito, se inscreva, clique no sininho e fique por dentro de todas as nossas novidades. Agora vamos aos materiais. Para trabalhar essa peça, usei 350 gramas de Barroco Maxicolor, fio número 6 na cor bege. Trabalhei essa linha com agulha para crochê de 3,5 mm. Eu trabalhei com o Barroco Maxicolor fio número 6, mas você pode trabalhar com um barbante fio número 6 de sua preferência. Começo fazendo 12 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Volto aqui na primeira corrente, fecho com um ponto baixíssimo. Então, criei aqui um anel com as 12 correntes. Agora, vou trabalhar o total de 24 pontos altos dentro dessas 12 correntes. Começo com 3 correntes que equivalem ao primeiro ponto alto e continuo aqui trabalhando pontos altos até totalizar 24 pontos altos. Enquanto estiver trabalhando os pontos altos, eu vou prendendo aqui essa ponta de linha embaixo desses pontos, assim eu já arremato essa ponta. Então, eu vou trabalhar aqui os meus 24 pontos altos e em seguida eu venho. Bem, então, trabalhei no meu anel o total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 pontos altos. Agora, para encerrar essa volta, eu prendo um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para começar. Essa pontinha de linha aqui que está presa embaixo dos pontos, é só cortar aqui bem rente que já está arrematado. Vamos dar início à segunda volta. Eu começo com 4 correntes, 1, 2, 3, 4. Essas 4 correntes equivalem aqui para mim. As 3 primeiras, um ponto alto e a quarta, um espaço de separação. Na segunda volta, nós vamos fazer o total de 24 pontos altos, sempre separados por uma corrente. Então, vamos trabalhando um ponto alto para cada ponto de base. E entre cada ponto alto fazemos uma corrente. Então, é só isso aqui para trabalhar a segunda volta. Eu vou completar aqui a minha com essa orientação e já venho. Completei a minha segunda volta, fiz aqui 24 pontos altos, sempre separados por uma corrente. Encontrando aqui o início, eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para começar essa volta. Agora, vamos dar início à terceira volta. Eu começo caminhando com um ponto baixíssimo para esse próximo intervalo aqui de uma corrente. Em seguida, subo 4 correntes, 1, 2, 3, 4. As 3 primeiras correntes, um ponto alto e a quarta, um espaço de separação. Em seguida, eu faço mais um ponto alto aqui no mesmo local onde subi as 4 correntes. Então, aqui eu fiz um aumento, trabalhei 2 pontos separados por uma corrente num único espaço de corrente de base. Depois de trabalhar aqui esses 2 pontos altos, eu faço uma corrente, venho para o próximo intervalo de uma corrente e trabalho um ponto alto. Mais uma corrente, próximo espaço de uma corrente, um ponto alto. Mais uma corrente e
No próximo intervalo de correntes, eu vou fazer outro aumento. Então, aqui trabalho um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto no mesmo espaço aqui de base. Então, ficou assim. Então, esse aqui será o padrão da nossa volta. Nós vamos fazer um aumento, em seguida trabalhamos 2 pontos altos, um para cada intervalo de base e em seguida faço outro aumento. Então, agora faço uma corrente, um ponto alto nesse intervalo. Mais uma corrente, um ponto alto no próximo intervalo. Então, aqui já fiz os 2 pontos altos sozinhos. Agora, faço uma corrente, venho no próximo intervalo e faço outro aumento. Então, um ponto alto, uma corrente, mais um ponto alto no mesmo intervalo de base. Então, nós vamos trabalhar com esse padrão por toda essa volta. No final, teremos feito aqui 8 aumentos. Então, eu vou completar aqui o restante da terceira volta com essa orientação e já venho. Trabalhei a minha terceira volta, fiz aqui os meus 8 aumentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aumentos. Para encerrar essa volta, depois de fazer esse último ponto alto e essa corrente, eu venho na terceira corrente que fiz para começar a volta e prendo aqui um ponto baixíssimo. Agora, vamos trabalhar a quarta volta. Eu começo caminhando com um ponto baixíssimo para esse intervalo aqui de corrente. Em seguida, subo 4 correntes, 1, 2, 3, 4. Faço mais um ponto alto no mesmo intervalo. Então, aqui eu trabalhei um aumento. Nessa volta, nós vamos fazer aumento sobre aumento e um ponto alto em cada intervalo de correntes que nós temos de base. Separando um ponto alto do outro, sempre fazemos uma corrente. Então, aqui fiz a corrente, próximo intervalo, um ponto alto. Uma corrente, próximo intervalo, outro ponto alto. Uma corrente, mais um ponto alto no próximo intervalo. E mais uma corrente. E encontrei aqui o meu próximo aumento. Então, trabalho um aumento nesse intervalo de correntes aqui do aumento de base, fazendo um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto. Então, esse será o padrão da quarta volta. Aumento sobre aumento e um ponto alto cada intervalo de base. Entre cada aumento nessa volta, nós vamos ficar com 3 pontos altos trabalhados sozinhos, separando um ponto do outro, então sempre uma corrente. Então, aqui fiz o aumento, agora trabalho um ponto alto nesses próximos 3 intervalos. Aqui tem outro aumento, então eu faço um aumento. Então, é com esse padrão que é trabalhada a quarta volta. No total, vamos fazer 8 aumentos nessa volta também. Então, vou completar a minha com essa orientação e já venho. Trabalhei toda a quarta volta com o padrão que eu orientei. Encontrando o início, eu fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para começar a volta. Todas as nossas voltas serão fechadas com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fizemos para começar. E agora vamos dar início à quinta volta. E daqui até a volta de número 10, o padrão será o mesmo que nós vamos usar para trabalhar todas as voltas. Nós sempre vamos fazer aumento dentro de aumento e um ponto alto em cada intervalo de corrente de base. E separando um ponto alto do outro, sempre vamos trabalhar aqui uma corrente. Então, eu vou começar a quinta volta caminhando com um ponto baixíssimo para esse próximo intervalo. Subo 4 correntes, faço mais um ponto alto aqui nesse mesmo intervalo de base. Então, aqui já fiz o meu primeiro aumento. Em seguida, uma corrente, aí trabalho um ponto alto em cada um desses 4 intervalos de base. E separando um ponto alto do outro, sempre uma corrente. Aqui tenho outro aumento, então trabalho um aumento sobre ele, fazendo um ponto alto, uma corrente
e mais um ponto alto. Então, entre um aumento e outro aqui nessa volta, nós vamos trabalhar 4 pontos altos. Na primeira volta que eu fiz aqui os aumentos, eu fiquei com 2 pontos altos entre cada aumento. Na outra volta, eu fiz o aumento e fiz 1, 2, 3 pontos altos, outro aumento. Nessa aqui, o aumento, 1, 2, 3, 4 pontos altos e outro aumento. Na próxima volta, nós vamos fazer o aumento, 5 pontos altos serão trabalhados nesses intervalos e outro aumento, e assim por diante. Então, aqui, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, essa aqui é a quinta volta. Vou completar a quinta volta e continuar com esse padrão que orientei até ter um total de 10 voltas, contando desde essa primeira aqui. Então, eu não vou ficar mostrando porque é muito simples. Eu vou trabalhar aqui até ter o total de 10 voltas e venho para a gente continuar. Bem, então aqui fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 voltas com o padrão que eu orientei. Vim trabalhando aumento sobre aumento e fazendo um ponto alto em cada intervalo de correntes entre cada aumento. Aqui, na volta de número 10, eu fiquei com o total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos entre cada aumento. E essa parte aqui que nós fizemos até agora é a parte que vai ficar no fundo do galão, na parte de cima. Agora, a partir da volta de número 11, nós vamos começar a descer pela lateral do galão. Bem, então vamos dar início à volta de número 11. Eu vou começar caminhando com um ponto baixíssimo para esse próximo intervalo aqui de corrente. E aqui eu vou trabalhar um leque com 3 pontos altos, então começo com as 3 correntes que equivalem ao primeiro ponto alto. Em seguida faço mais 2. Então, até aqui trabalhei 3 pontos altos. Agora faço 1, 2, 3 correntes e mais 3 pontos altos aqui nesse mesmo intervalo. Bem, então aqui trabalhei um leque com 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos no único intervalo aqui de base. Em seguida, faço 1, 2 correntes. Vou pular esse ponto alto e começar a trabalhar sobre esse segundo ponto alto aqui. Então, venho no ponto alto, pulo um no próximo e começo a trabalhar um ponto alto sobre cada ponto alto, faço uma corrente, venho no outro ponto alto, mais um ponto alto, uma corrente, no próximo ponto alto, um ponto alto, e vamos assim até trabalhar aqui um total de 18 pontos altos, contando a partir desse aqui, separando um ponto do outro, uma corrente. Eu vou fazer aqui os meus 18 pontos altos e venho. Bem, então aqui, olha, depois do meu leque, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 pontos altos. Depois de fazer esses 18 pontos altos, eu trabalho 2 correntes, laço e pulo esse ponto alto, tenho aqui um aumento. Então, na corrente desse aumento, eu vou trabalhar outro leque igualzinho ao primeiro que fiz, com os 3 pontos altos, as 3 correntes e mais 3 pontos altos, tudo nesse intervalo aqui de base. Então, esse aqui será o padrão da volta de número 11. Nós vamos fazer um leque, depois 2 correntes, pular um ponto alto de base e a partir do próximo, ir trabalhando um ponto alto para cada ponto, até totalizar 18 pontos altos. Em seguida, fazemos 2 correntes, pulamos um ponto de base e no intervalo desse aumento, eu trabalho outro leque. Fez o leque, faz 2 correntes, pula um de base e a partir do seguinte, trabalha os 18 pontos altos. Então, é com esse padrão
que será trabalhada a volta de número 11. Eu vou completar aqui o restante da minha com essa orientação e já venho. Trabalhei aqui minha volta de número 11 com o padrão que orientei. No total, eu fiz 4 leques. E, depois de trabalhar aqui esses últimos 18 pontos altos, fiz as 2 correntes. E agora, para fechar, eu prendo um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para começar essa volta. E agora, vamos trabalhar a volta de número 12. A volta de número 12 e a volta de número 13, elas são idênticas à volta de número 11. Então, tudo que nós fizemos aqui na volta 11, nós vamos repetir na volta 12 e na volta 13. Para eu começar a trabalhar a volta 12, eu vou caminhar com 3 pontos baixíssimos até chegar nesse intervalo de corrente. Subo 3 correntes, que equivalem ao primeiro ponto alto, e trabalho mais 2 pontos altos. Faço 3 correntes e mais 3 pontos altos no mesmo intervalo. Então, aqui trabalhei leque dentro de leque. Agora, é só fazer 2 correntes e trabalhar 18 pontos altos, fazendo um ponto alto para cada ponto alto de base, separando um ponto do outro, sempre uma corrente. Então, aqui um ponto alto, uma corrente, próximo ponto alto, mais um ponto alto, uma corrente, e assim vamos. Então, é muito simples de trabalhar a volta 12 e a volta 13, porque é repetindo tudo o que fizemos na volta anterior. Depois de trabalhar os 18 pontos altos, então faço as 2 correntes e leque dentro de leque. Completou o leque, faz 2 correntes, uma, 2, e os 18 pontos altos. Então, eu vou trabalhar aqui o restante da minha volta 12 e depois vou fazer a minha volta de número 13 igualzinha. Então, nós vamos ficar com 3 voltas idênticas, a 11, a 12 e a 13. Então, vou trabalhar a minha até a volta 13 e venho para a gente continuar. Bem, então, aqui eu trabalhei até a minha volta de número 13 e fiquei aqui, olha, com a volta 11, 12, 13, idênticas, as 3 iguaizinhas. E a minha peça está começando a descer, porque essa parte é a parte que vai cobrir a lateral do galão. Bem, então agora vamos dar início à nossa volta de número 14. Eu vou começar caminhando com 3 pontos baixíssimos até esse intervalo aqui de correntes. Chegando aqui nas correntes, eu vou subir 3 correntes, que vão equivaler a um ponto alto. Em seguida, faço mais 2 pontos altos. Faço uma, 2, 3 correntes, mais 3 pontos altos. Depois, mais 3 correntes, uma, 2, 3, e mais 3 pontos altos aqui nesse mesmo intervalo. Bem, então ficou assim. Sobre os 4 leques que nós temos de base, nós vamos trabalhar com esse padrão aqui. Vamos fazer 3 pontos altos, 3 correntes, 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos. São 3 grupos de 3 pontos altos em cada um dos intervalos dos leques que temos de base. Depois que fez esse grupo aqui de pontos, nós trabalhamos uma, 2 correntes, laçamos e
Vamos trabalhar agora um total de 16 pontos altos aqui. Então, eu vou pular esse primeiro ponto e começar a trabalhar a partir do segundo. E vou fazendo um ponto alto, uma corrente. Próximo ponto alto, outro ponto alto, uma corrente. E vamos com esse padrão até completar aqui 16 pontos altos. Vou fazer aqui os meus e vem. Bem, então aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pontos altos. Em seguida, faço duas correntes, pulo esse ponto aqui de base, venho direto aqui, olha, no intervalo de correntes do leque e repito aquele grupo com 3 pontos altos, 3 correntes, 3 pontos altos, mais 3 correntes e mais 3 pontos altos. Então, esse aqui será o padrão da volta de número 14. Esse grupo de pontos altos, pulo um de base e faço 16 pontos altos separados por uma corrente. Em seguida, faço duas correntes, pulo um de base e repito aqui esse grupo de 3 pontos altos e 3 correntes por 3 vezes aqui no leque de base. Depois, é só fazer as duas correntes, pular um de base e começar a trabalhar os 16 pontos altos separados por uma corrente. Então, eu vou completar aqui todo o restante da minha volta 14 com essa orientação e venho. Completei a minha volta 14 com o padrão que eu orientei, encontrando aqui o início, fechei com um ponto baixíssimo na terceira corrente que fiz para começar a volta. Agora, vamos trabalhar a volta 15. Eu vou começar a volta 15 caminhando com 3 pontos baixíssimos até esse intervalo aqui de correntes. Chegando aqui no intervalo, eu vou subir 3 correntes, fazer mais 2 pontos altos, depois 3 correntes e mais 3 pontos altos aqui no mesmo intervalo. Então, trabalhei um leque nesse primeiro intervalo de 3 correntes de base. Agora, eu faço duas correntes, uma, duas. Venho nesse próximo intervalo aqui de correntes e trabalho aqui outro leque igualzinho, com 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos. Então, ficou assim. Nos 4 locais onde temos esse grupo de pontos, nós vamos trabalhar esses 2 leques da maneira como mostrei sobre esse primeiro aqui. No total, nós vamos fazer 8 leques aqui nessa volta. Bem, depois de trabalhar esses 2 leques, eu faço duas correntes. E agora, eu vou fazer 14 pontos altos, né? Então, eu vou pular esse primeiro ponto e começar a trabalhar a partir do segundo. E vou fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto e uma corrente de separação, até completar aqui 14 pontos altos. Vou fazer aqui os meus. Bem, depois dos 2 leques, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pontos altos. Depois de fazer os 14 pontos altos, fazemos duas correntes, pulamos esse ponto aqui e agora eu vou trabalhar 2 leques usando esses 2 intervalos, igualzinho mostrei no primeiro lá para vocês. Bem, então aqui trabalhei os meus 2 leques, agora é só fazer duas correntes e mais 14 pontos altos. Então, pulo esse primeiro ponto, começo a partir do segundo.
Então, é com esse padrão que será trabalhada aqui a nossa volta de número 15. Eu vou completar o restante da minha com essa orientação e venho. Completei minha volta 15, fechei com um ponto baixíssimo, caminhei com mais 3 pontos baixíssimos até as correntes do leque. Agora, vamos dar início à volta 16. Eu vou trabalhar um leque dentro desse leque de base. Então, começo com 3 correntes, faço mais 2 pontos altos, mais 3 correntes e mais 3 pontos altos. Então, aqui está o meu leque. Depois desse leque, eu faço 2 correntes e agora vou trabalhar um ponto V simples nesse intervalo de 2 correntes que eu tenho entre os 2 leques. Então, trabalho aqui um ponto alto, depois 1, 2, 3 correntes e mais um ponto alto nesse mesmo intervalo aqui. Então, aqui está o meu ponto V simples. Depois do ponto V, fazemos 2 correntes e outro leque sobre esse leque aqui de base. Ficou assim. Então, sobre os leques de base que nós encontrarmos, nós vamos trabalhar igualzinho mostrei sobre esses 2 primeiros aqui. Vou fazer o leque, o V e mais um leque. Em seguida, eu faço 2 correntes e agora vou trabalhar o total de 12 pontos altos. Vou começar pulando esse primeiro ponto alto e trabalhando a partir do segundo. E vou fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto, uma corrente até completar aqui 12 pontos altos. Vou fazer aqui os meus. Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos altos. Agora, faço 2 correntes, pulo esse ponto alto aqui de base, venho nas correntes desse leque e a partir daqui, repito o padrão sobre os leques igualzinho eu mostrei nesse primeiro aqui. Então, é com esse padrão que é trabalhada a volta de número 16. Vou completar o restante da minha com essa orientação e em seguida eu venho. Completei minha volta de número 16, caminhei com 3 pontos baixíssimos e estou aqui nesse intervalo de correntes do leque. E agora vamos dar início à volta de número 17. Aqui na volta 17, nós vamos trabalhar o total de 3 leques. Vou fazer um leque nesse intervalo, um nesse e um nesse daqui. Entre cada leque, eu sempre vou colocar 2 correntes de separação. Então, começo fazendo aqui um leque sobre esse leque de base. Fez o leque, faz 2 correntes, 1, 2. Vem nesse intervalo de 3 correntes que tenho aqui, trabalho outro leque igualzinho. Fez o leque, 2 correntes. Outro leque nesse próximo intervalo. Bem, então, ficou assim. Sobre todos os grupos iguais a esse que nós temos aqui na base, nós vamos trabalhar esses 3 leques separados aqui por 2 correntes. Depois que completou aqui o terceiro leque, faz 2 correntes. E agora, nós vamos trabalhar um total de 10 pontos altos. Vou pular esse ponto aqui e começar a partir do segundo. E vou trabalhando um ponto alto
separado por uma corrente até completar os 10. Eu vou fazer aqui os meus e venho. Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Agora faço 2 correntes, venho nas correntes desse leque. A partir daqui começo a trabalhar os meus 3 leques, igualzinho mostrei para vocês aqui no início. Bem, então é com esse padrão que é trabalhada a volta 17. Eu vou completar o restante da minha com essa orientação e venho. Completei a volta 17, fechei com o ponto baixíssimo e caminhei com os 3 pontos baixíssimos até o intervalo de correntes aqui do leque. E agora vamos dar início à volta de número 18. Eu vou começar fazendo um leque sobre esse leque. Depois de trabalhar esse leque, faço 2 correntes. E agora vou trabalhar nas correntes desse leque aqui do meio. Aqui eu vou fazer 3 grupos de 3 pontos altos separados sempre por 3 correntes. Então, começo com 3 pontos altos, 3 correntes, mais 3 pontos altos, mais 3 correntes e mais 3 pontos altos. Então, ficou assim. Em seguida, faço 2 correntes e mais um leque sobre esse leque aqui de base. Então, todas as vezes que nós encontrarmos aqui os 3 leques de base, nós vamos trabalhar com esse padrão que acabei de mostrar sobre esse grupo aqui. Em seguida, nós fazemos 2 correntes e vou trabalhar um total de 8 pontos altos. Vou pular esse primeiro ponto e começar a trabalhar a partir do segundo. E vou fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto e uma corrente de separação, até completar os 8 pontos altos. Vou fazer aqui os meus. Bem, então trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos, separados por uma corrente. Em seguida, faço 2 correntes, pulo esse ponto aqui de base e venho direto aqui no leque e começo a partir daqui a repetir o mesmo padrão que mostrei para vocês sobre esse grupo aqui. Então, é com essa orientação que é trabalhada essa volta. Eu vou completar o restante da minha e em seguida eu venho. Completei minha volta de número 18, caminhei com 3 pontos baixíssimos, estou aqui no intervalo de correntes desse leque. E agora vamos dar início à volta de número 19. E na volta de número 19, sobre esses motivos que nós temos aqui dos leques, eu vou trabalhar um total de 4 leques, então vou fazer um leque nesse intervalo, um nesse próximo e um no último leque de base. Então, dá o total de 4 leques. Separando um leque do outro, sempre vou fazer 2 correntes. E os leques são todos iguais, com 3 pontos altos, 3 correntes e mais 3 pontos altos. Bem, então aqui está. Trabalhei os meus 4 leques
distribuindo da maneira como eu orientei. Separei um leque do outro, sempre com duas correntes. Agora, nós vamos fazer aqui duas correntes. Vou pular esse primeiro ponto aqui de base, começar a trabalhar a partir do segundo. E vou fazer aqui o total de 6 pontos altos, sempre separados por uma corrente. Bem, então aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Agora, eu faço duas correntes e venho repetir aqui os 4 leques sobre esse próximo motivo. Bem, então esse aqui é o padrão da volta de número 19. Eu vou completar o restante da minha com essa orientação e venho. Completei minha volta 19, caminhei com os pontos baixíssimos, estou aqui nas correntes desse leque. E agora vamos dar início à volta de número 20. Eu vou começar a volta 20 fazendo 2 leques sobre esses 2 leques aqui de base. Separando um leque do outro, faço aqui 2 correntes. Bem, então aqui trabalhei os 2 primeiros leques e depois de fazer esse segundo leque, eu trabalho 2 correntes e nesse intervalo de 2 correntes aqui de base, eu vou fazer um ponto alto, 3 correntes e mais um ponto alto, trabalhados aqui nesse intervalo de 2 correntes. Então, ficou assim. Agora, faço 2 correntes e trabalho mais 2 leques sobre esses 2 leques aqui de base. E continuo separando um leque do outro com 2 correntes. Bem, então, ficou assim. Sobre os grupos de leques que nós temos de base, sempre vamos trabalhar com esse padrão, que será 2 leques, esse grupinho aqui de pontos, um Vzinho simples, né, com 2 pontos altos e 3 correntes, e mais 2 leques, separados sempre por 2 correntes. Em seguida, eu vou fazer 2 correntes, vou pular esse ponto alto aqui de base, começar a trabalhar a partir do segundo e vou fazer o total de 4 pontos altos separados por uma corrente. Fez aqui esses 4 pontos altos separados por uma corrente, faz mais 2 correntes e começa a repetir os leques igualzinho mostrei ali sobre o primeiro grupo. Então, com esse padrão, é trabalhada a volta de número 20. Eu vou completar o restante da minha com essa orientação e vem. Completei a volta de número 20, caminhei com os pontos baixíssimos e estou aqui no intervalo de correntes desse leque. Agora, vamos dar início à volta de número 21. Na volta 21, sobre todos os grupos aqui de leques que nós temos de base, nós vamos fazer um total de 5 leques que serão trabalhados leque sobre leque e um aqui nesse V simples. Depois mais 2 aqui. Então, dá o total de 1, 2, 3, 4, 5 leques. Separando um leque do outro, nós sempre vamos fazer 2 correntes. E os leques são sempre todos iguais, com os 3 pontos altos, as 3 correntes e mais 3 pontos altos. Bem,
Então, aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5 leques separados sempre por duas correntes e distribuídos da maneira como orientei. Depois de trabalhar aqui o quinto leque, faço duas correntes e vou trabalhar dois pontos altos. Pulo esse primeiro, começo aqui do segundo, faço ponto alto, uma corrente, mais um ponto alto. Depois de fazer esses dois pontos altos, é só trabalhar duas correntes e repetir os 5 leques iguaizinhos. Eu mostrei esses 5 primeiros aqui. Então, é esse o padrão da volta 21. Vou trabalhar o restante da minha com essa orientação e venho. Completei minha volta de número 21, caminhei com os pontos baixíssimos e estou aqui no intervalo de correntes desse leque. Agora, nós vamos trabalhar a volta 22, 23, 24, 25 e 26. Então, são 5 voltas que terão o mesmo padrão. Então, o padrão da volta 22 até a volta 26 vai ser igualzinho e é muito simples de fazer. Nós vamos trabalhar só leques separados sempre por duas correntes. Então, venho aqui trabalhando leque sobre leque. Vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5 leques, separados sempre por duas correntes. Fez um leque, faz duas correntes, vem no próximo leque e trabalha outro leque. Então, eu vou fazer aqui os meus 5 leques e venho. Bem, então aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5 leques. Agora, nós vamos fazer duas correntes. Vamos pular esses dois pontos e vir direto aqui, nesse próximo leque. E dentro dele trabalhar outro leque. Então, esse será o padrão da volta de número 22. No total, nós vamos fazer nessa volta 20 leques. E assim que completarmos a volta de número 22, nós vamos fechar aqui com um ponto baixíssimo na terceira corrente, caminhar com os pontos baixíssimos até as correntes desse leque e trabalhar leque dentro de leque a volta toda, separando sempre com duas correntes. Então, a volta 23, 24, 25 e 26 serão trabalhadas com esse padrão. É só fazer leque dentro de leque e separar com duas correntes. Todas essas voltas vão ter o total de 20 leques. Então, é muito simples. Eu vou fazer aqui as minhas até a volta de número 26, seguindo essa orientação que eu passei para vocês e venho. Então, aqui trabalhei as minhas últimas 5 voltas, 1, 2, 3, 4, 5, que foram as voltas de número 22, 23, 24, 25 e 26, com o mesmo padrão, todas elas iguaizinhas, feitas com 20 leques, sempre separados aqui por duas correntes. E aqui, gente, a próxima volta que eu vou trabalhar é a última volta aqui da minha peça, é o bico da nossa capa. Se você quiser fazer a sua capa aí mais comprida, você pode trabalhar mais do que 5 voltas aqui. Então, se você achar que tá curta a sua capa e quiser fazer ela mais comprida, você pode fazer mais uma ou duas voltas aqui, com o mesmo padrão que eu trabalhei essas últimas 5 aqui, e depois você faz o bico igualzinho, vou mostrar agora. Bem, então vamos dar início à nossa volta de número 27. Eu vou começar caminhando com dois pontos baixíssimos, um sobre esse ponto alto e um nesse seguinte. Bem, então aqui caminhei com os dois pontos baixíssimos
e estou aqui sobre esse ponto alto do leque. Aqui eu subo 3 correntes, essas 3 correntes, o meu primeiro ponto alto. Em seguida, eu faço mais 3 pontos altos aqui nesse intervalo de correntes. Então, até aqui eu trabalhei 4 pontos altos. Agora, faço uma corrente só e trabalho mais 4 pontos altos do lado de cá. Faço 3 aqui nas correntes e 1 sobre esse ponto alto. Bem, então aqui está. Trabalhei um grupo com 4 pontos altos, uma corrente e mais 4 pontos altos. Todos os nossos grupos aqui da volta 27 serão idênticos a esse. Completou aqui o grupo, laça direto sem nenhuma corrente de separação aqui. Vem no próximo leque e, a partir desse ponto alto, começa a repetir o grupo. Então, eu faço aqui um ponto alto, mais 3 aqui nas correntes. Fez aqui esses 4 pontos altos, faz uma corrente e trabalha mais 4 pontos altos aqui, fazendo 3 nas correntes e 1 no próximo ponto alto. Completou aqui o grupo, laça direto, vem no próximo leque e repete. 4 pontos altos, uma corrente, mais 4 pontos altos, começando a partir desse ponto alto aqui. Bem, então, é com esse padrão que será trabalhada toda essa volta. Assim que completarmos a volta, fechamos com um ponto baixíssimo na terceira corrente, cortamos a linha e escondemos a pontinha da linha por debaixo desses pontos altos e teremos encerrado aqui a nossa capa do galão. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, para que mais pessoas sejam alcançadas pelo nosso trabalho. Se quiser mais sugestões de passo a passo, eu estou deixando aqui do lado 2 opções para você. É só clicar nas imagens que você é levado ao vídeo. Se ainda não é inscrito em nosso canal e quiser se inscrever, é só clicar aqui na nossa foto. Muito obrigada pela sua companhia e até breve com mais uma videoaula.